Por que a comunhão é algo tão importante? Por que nós devemos viver em comunhão uns com os outros? Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui para mais um momento, de compartilharmos a palavra do Senhor com esse tema que é maravilhoso, Estamos estudando Igreja, o corpo de Cristo. E é uma imensa alegria crescer junto com os irmãos, porque quando nós paramos para dedicar um tempinho para buscar a presença do Senhor e meditar na sua palavra, nós estamos crescendo. E é muito bom saber que nós estamos crescendo juntos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a comunhão uns com os outros. E já foi falado aqui sobre a comunhão com Deus, que é a base para a comunhão da igreja. Se nós temos comunhão com o Pai, se nós buscamos a sua presença, se nós falamos com Ele diariamente, se nós refletimos na sua palavra, isso consequentemente vai gerar comunhão com os nossos irmãos, comunhão no corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, Nós estamos ligados uns com os outros. Aí o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, que o corpo, ele é uma junção dos seus membros e que nós não podemos estar separados uns dos outros. Nós não podemos agir, a mão ela não age sozinha. Se a minha mão estiver fora do corpo, ela não vai ter nenhuma função. Ela tem que estar ligada ao braço, e o braço tem que estar ligado ao antebraço, que está ligado ao ombro, está ligado no restante do corpo. Se eu retiro o meu olho da cabeça, ele vai perder a função. Então, ele não vai enxergar. Então, tem que estar todo mundo conectado. Eu gostaria de ler aqui com vocês um texto que foi até lido já, mas nós vamos refletir novamente, porque fala justamente sobre isso, sobre a unidade entre nós, que somos membros uns dos outros, que somos o corpo de Cristo. 1 João 1,7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que a comunhão é algo tão importante? Por que nós devemos viver em comunhão uns com os outros? Porque Jesus não nos fez para a gente andar só. A gente precisa andar juntos, ligados, um no outro. Não importa quão bem você faça as coisas, se você fizer sozinho, não vai ter a mesma eficácia se você fizer junto com outras pessoas. E o próprio Jesus é exemplo disso. Ele mesmo não caminhou sozinho. Ele caminhou junto com seus discípulos, ele realizou, ele teve atitudes e ações junto com os seus discípulos. E quando ele designou os seus discípulos para que fosse e anunciasse o reino, ele mandou que fossem de 2 em 2. Com certeza, um apoiando o outro. Assim como uma criança, ela aprende com seus pais, da mesma forma é na igreja, no corpo. Nós aprendemos uns com os outros. Aquele que é maior, aquele que é mais maduro, aquele que já cresceu mais um pouquinho, ele tem a capacidade de ensinar, de ajudar aquele que está iniciando. Por isso que é importante a gente caminhar em unidade, a gente perceber a necessidade uns dos outros e caminharmos juntos e sermos sensíveis, assim como Jesus foi. Jesus é o nosso grande e maior exemplo. Jesus, ele estava ali rodeado de pessoas, no meio das multidões, mas ele era sensível à necessidade das pessoas que estavam à volta dele. E viver em comunhão na igreja é a gente ser sensível à necessidade dos nossos irmãos. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente fala com Deus, a gente ouve Deus no nosso momento,
no nosso quarto, na nossa casa, consequentemente a gente vai ter essa sensibilidade quando a gente estiver no ajuntamento, quando nós estivermos juntos, nós vamos perceber aquilo que os nossos irmãos estão passando e aquilo que eles têm de necessidade para serem atendidas. Eu gostaria de ler com vocês também um texto que fica em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12, diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, a palavra de Deus aqui, ela é bastante clara, né? É melhor serem dois do que um, porque nós somos fortalecidos na unidade. Quando nós estamos vivendo em comunhão uns com os outros, nós temos a segurança de que tem alguém orando por mim, tem alguém me ajudando, tem alguém me apoiando. É muito importante, se eu cair, tem alguém que vai me estender a mão. Se eu fraquejar, vai ter alguém para me trazer uma palavra de fortalecimento. Então, a unidade, ela traz essa segurança para nós. Eu sei que eu tenho pessoas que estão ao meu redor, que querem o meu bem, que querem que eu cresça, que eu amadureça e que vão me ajudar na minha caminhada cristã. Eu gostaria também de ler junto com vocês em Mateus 18, versículo 19 ao versículo 20, que diz assim: em verdade, também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí a gente vai se aprofundando na importância da unidade e da comunhão uns com os outros. Tem coisas que nós vamos ter que entrar em concordância para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor nos atenda, né, nos nossos pedidos. A gente precisa ter o mesmo pensamento, a mesma intenção e orarmos juntos e sermos unânimes naquilo que nós desejamos como igreja, como corpo de Cristo. E aí vem a saúde para o corpo, quando nós queremos o mesmo, quando nós andamos de mãos juntas, quando nós oramos e clamamos ao Senhor pelas mesmas coisas, o Senhor ouve a nossa oração e Ele atende o nosso clamor. De certa forma, fora da comunhão, estar fora da comunhão com os irmãos, significa que eu estou tendo uma falha com a comunhão com Deus. Se eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos, isso quer dizer, isso está refletindo como se uma falha na minha comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus, ela vai gerar comunhão com nossos irmãos, vai gerar comunhão uns com os outros. E em João 7, versículo 21, Jesus fala, né? Jesus pede ao Pai, Jesus faz uma oração e Ele pede ao Pai que gere em nós essa unidade que há entre Ele, né? E no João, eu vou fazer essa leitura de João 17, 21, que diz o seguinte: Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como Ele e o Pai são um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo somente crerá em Jesus através da nossa comunhão. Jesus estava ali pedindo para o Pai
para que gerassem em todos nós essa comunhão, para que o mundo, para que Jesus fosse revelado ao mundo. E uma vida de comunhão e unidade vai trazer, vai atrair as pessoas ao reino de Deus, porque é isso que Jesus dizia ali aos seus discípulos: vocês vão ser reconhecidos pelo amor, vocês vão ser reconhecidos pela unidade, pela comunhão. A comunhão ganha mais e mais pessoas, atrai as pessoas. E em João 13:35, para a gente finalizar essa palavra de aprendizado aqui sobre comunhão uns com os outros, João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E na igreja é o lugar onde a gente pode expressar, no ajuntamento, né, do corpo de Cristo, no ajuntamento dos membros do corpo de Cristo, a gente pode expressar esse amor, a gente pode mostrar para as pessoas que o Senhor, Ele é suficiente na vida delas, e a gente pode, através das nossas vidas, fluir o amor do Senhor, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele agiu nas nossas vidas, aquilo que Ele transformou. Isso vai fluir através das nossas vidas, porque nós estamos junto com os nossos irmãos, transmitindo, passando isso para eles. E se tivermos amor uns pelos outros, foi o que Jesus falou. Então, na igreja, o corpo de Cristo, uma igreja saudável, ela mostra esse amor uns para com os outros. Que Deus, pois, esteja nos abençoando e derramando desse amor e dessa unidade e dessa comunhão sobre as nossas vidas. Deus esteja abençoando cada um de vocês e que a palavra possa frutificar em nossos corações.